Olá, bom dia. Bom, meu nome é Idalina, sou professora colaboradora dos cursos de EAD da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também professora da Faculdade São Miguel. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a aprendizagem. Então, vamos estar trabalhando Psicologia 2, onde o nosso foco é a aprendizagem. E aí a gente vai trabalhar a aprendizagem bem na perspectiva da construção do conhecimento, né? Bom, como paradigmas de aprendizagem que permeiam ambientes educativos, a gente tem 3 linhas aí: o instrucionismo, o tecnicismo e o construcionismo, que seria também o construtivismo, tá? Vamos falar inicialmente do instrucionismo. O instrucionismo, nessa concepção, aprender é acumular informações. A gente vê também como se aprende no instrucionismo, através da repetição, memorização e imitação. Ensinar, nessa perspectiva, seria transmitir informações e colocar o aprendiz em contato com modelos de cultura. Já o papel do professor seria transmitir informações, apresentar modelos e corrigir equívocos. Ainda nessa perspectiva, o papel do aluno seria memorizar informações e seguir modelos. A visão de erro nessa perspectiva seria a distorção da realidade, inadequação. Portanto, algo a ser corrigido e evitado. Na avaliação, ainda no instrucionismo, seria a aferição e quantificação da informação acumulada. Já o tecnicismo, que foi digamos assim, uma corrente que vingou, que teve seu, digamos assim, como é que eu diria, seu ponto máximo, seu início, na década de 70, a gente vê que aprender seria mudar o comportamento de forma relativamente permanente. E aí, no tecnicismo, como é que o aluno aprende? Seria através de condicionamento, com esquemas de reforçamento e comportamentos desejados. A gente viu que o tecnicismo, ele se aproxima muito da abordagem behaviorista. Bom, e como seria ensinar nessa perspectiva do tecnicismo? Seria estruturar esquemas de reforçamento dos comportamentos desejados através da recompensa e da punição. Então, a gente pode ver que a nota aí seria uma recompensa, Ainda no tecnicismo, a gente vê que o papel do professor seria aplicar os esquemas de reforçamento montados por técnicos. Então, a participação do professor, ele ia ser mais queria cumprir o que os técnicos definissem, E o papel do aluno seria agir para ser reforçado. Aluno ativo, condicionamento operante. Então, a gente vê bem a abordagem de Skinner aí, E a gente vê também que tira um pouco a autonomia do professor de adequar seus conteúdos à realidade do aluno e também ao contexto que ele está inserido, Digamos assim, ao contexto sociocultural que ele está inserido, histórico-cultural, e a gente lembra Vygotsky nessa perspectiva. Aqui a gente fala do tecnicismo, onde esse ambiente histórico-cultural que o aluno está inserido, ele não é considerado. A visão do erro seria um comportamento indesejado, que deve ser reforçado negativamente, punido ou ignorado. Mais uma vez a gente lembra Skinner, quando ele diz que o erro deve ser punido, reforçado negativamente, e não reconstruído e construído numa nova perspectiva para que haja de fato a aprendizagem.
Com relação à avaliação, seria a aferição e quantificação das respostas emitidas no comportamento dos alunos. Então, veja que a resposta do aluno você vai quantificar, né? Lembra bem, uma avaliação na perspectiva bem quantitativa. Você não tem uma avaliação numa perspectiva qualitativa. Já no construcionismo, né, que a gente chama de construtivismo também, aprender é construir relações internamente a partir das interações que o sujeito tem com o mundo, mediado pela cultura. E aí a gente se pergunta, como se aprende no construcionismo? E a gente vê que seria a partir de levantamento de hipóteses, testes, reelaboração das hipóteses, novo teste, um novo processo recursivo. Então, a gente partiria de hipótese, de uma situação problema, né? Nessa perspectiva, a gente está lembrando muito de Piaget, e a gente vai trabalhar essas abordagens teóricas, tanto o behaviorismo, como também a abordagem de Piaget, como também a abordagem de Vygotsky. Então, a gente pode ver que o construcionismo lembra não o behaviorismo, mas Piaget e Vygotsky. Nessa perspectiva do construcionismo, ensinar seria facilitar através da criação de um ambiente cuja tônica seja a proposição de desafios. Como eu já falei antes, a proposição de situações-problemas. Desequilíbrios e questionamentos, né, que chequem as hipóteses dos alunos, auxiliando-os na reflexão sobre o contexto no qual está inserido e ajudando-o na sistematização dos resultados. Então, você iria propor situações, problemas, levantamento de hipóteses, e aí você estaria como um mediador, um facilitador do processo de ensino-aprendizagem, onde o contexto cultural, histórico-cultural do aluno, ele está inserido. Hoje a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, que eles nos orientam a adequar as orientações curriculares a partir desse contexto do aluno. Às vezes você pode trabalhar numa mesma escola, aliás, em escolas diferentes, né? E você pode usar metodologias, estratégias e recursos diferentes, porque a realidade de um aluno lá do Pina não é a mesma realidade de um aluno na Zona Norte, na Encruzilhada, por exemplo, né? Então, isso trazendo a realidade do Recife. Então, como uma cidade grande, as escolas elas estão com situações, problemas, com contextos diferentes, e a gente deve considerar isso ao trabalhar as orientações curriculares. A gente precisa estar fazendo essa escuta do aluno, compreendendo o desenvolvimento cognitivo que o aluno se encontra e adequando também, né, o contexto histórico, cultural que esse aluno se encontra. Bom, ainda no construcionismo, a gente vai ver o papel do professor, que eu já estava até me antecipando um pouco, né? Então, o papel do professor, ele tem uma concepção do sujeito como totalidade, um ser experiencial, pessoal e em relação. Então, ele tem uma visão do aluno no todo, uma visão holística, né? Então, o aluno é uma unidade, né? Ele não é fragmentado. Então, se ele sofre uma violência doméstica na sua casa, com certeza isso vai refletir na escola. E aí eu tenho que adequar a minha metodologia, minha estratégia, minhas situações, problemas, que traga essa realidade que possa ser refletido em sala de aula. Ter o aprendiz como referência ainda é o papel do professor na perspectiva construcionismo, do construcionismo, como nós estávamos falando. Compreendido em suas relações com o mundo, que também faz a mediação entre ele e os outros homens. Então, a gente ter esse aprendiz como uma referência na hora de trabalhar, né, as situações, problemas em sala de aula, os textos,
né, os problemas mesmo. Eu estou trabalhando na área de física, né? E aí, na área de física, vocês, enquanto aluno do curso de licenciatura em física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, vocês devem pensar problemas que afetam aquela realidade. Esse é o papel do professor, né? Adequar essa realidade do aluno nas situações, problemas que você vai estar propondo. Mediar as interações interpessoais, introduzir o aluno numa heurística que lhes permita encontrar as soluções ao invés de apresentá-las a ele. É aquilo que a gente estava colocando, né? Quando eu trabalho situações, problemas dentro do ensino de física, né, ao meu aluno, eu tenho que estar pedindo ou solicitando que ele apresente soluções, porque é a realidade. Esse problema está sendo adequado à realidade dele. Então, em vez de eu apresentar uma solução, vamos refletir com ele, né? Vamos refletir juntos para que ele busque a solução e assim possa melhorar até a qualidade de vida do contexto em que ele está inserido, da sua comunidade. Outra questão também é provocar o aluno a pensar sobre o que está fazendo, sobre seus planos e suas hipóteses, sobre o que está ocorrendo ou sobre o que ele pensa que vai ocorrer. Então, tudo isso são questionamentos que o professor deve estar propondo ao aluno, né? E relembrando, no curso de licenciatura em física, a gente precisa propor situações, problemas. A gente sabe que o material didático já traz N situações, problemas. Eu posso estar selecionando uma dessas situações, problemas que se relacione àquela realidade do aluno, ou mesmo estar reelaborando essas situações, trazendo a realidade, né? Relacionando a essa realidade do aluno. Ainda sobre o papel do professor no construcionismo, a gente vê que deve fornecer todo tipo de recursos disponíveis, inclusive a si próprio, que permita aos estudantes uma aprendizagem experiencial significativa para suas necessidades, inclusive o acesso à informação. A aprendizagem deve ser significativa. E quando a gente fala do construcionismo, como eu já falei inicialmente, eu estou trazendo aqui Piaget, estou trazendo Vygotsky, né? E aí ambos falam sobre uma aprendizagem significativa, onde o papel do professor vem como um facilitador, como um mediador, como um propositor de situações, problemas. E ainda, né, a gente pode colocar que ele deve propor diante de situações novas a comparação com situações conhecidas, vivenciadas na cultura em que está mergulhado. Então, essa relação, né, de situações que ele já conhece com situações novas. E qual seria o papel dele enquanto um aluno que é protagonista, que é sujeito do seu processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem? Outra questão também que a gente vê é estabelecer com o aluno uma relação de companheirismo e cordialidade, né? De afetividade, como já diria Carl Rogers também, né? Então, compreender o que se passa com o aluno não quer dizer ser um professor permissivo e que não vai responsabilizar o aluno diante de questões que ele precisa realmente ser responsabilizado. Então, se ele faltou uma prova, não quer dizer que na próxima aula eu faça avaliação com ele. Ele sabe que vai ter uma outra oportunidade, no caso de vocês seria a terceira VA, para que vocês possam fazer, né? Apesar de se compreender a situação do aluno, você não vai ser permissivo, você vai ter uma relação de cordialidade, de compreensão, mas também de responsabilização. Isso é importante, principalmente na adolescência. Bom, e o papel do aluno no construcionismo? Seria agir sobre as situações e desafios, levantando hipóteses e testando-as, refletindo sobre os resultados. Seria o aluno ativo, né? O aluno sujeito, o aluno protagonista, o aluno que participa de fato do seu processo de aprendizagem e não que recebe tudo pronto, né? E não aquele aluno que eu vou fazer porque eu vou ter uma nota, né? E a nota vem aí como um reforço para que eu volte a fazer novas atividades. Na verdade, eu vou fazer porque eu vou compreender que aquilo é importante para mim.
aquele conhecimento que eu estou construindo, desconstruindo, construindo novas informações, elas vão ser importantes na minha formação pedagógica ou na minha formação enquanto aluno. E a visão do erro na perspectiva do construcionismo? Seria um resultado inesperado, condição para a aprendizagem, portanto, algo a ser considerado e refletido. Então, o erro, ele precisa ser, a gente entende o erro como uma questão construtivista, porque o erro, a partir do erro é que a gente acerta. Quem não já errou, na verdade, a gente erra, mas esse erro, é a consciência desse erro que vai fazer com que eu construa uma nova informação. Então, eu preciso identificar o meu erro e buscar o acerto, tendo, como eu já falei, o professor como mediador. Na nossa sala, a gente postou aquele vídeo, né, Aprender a Aprender. E aí a gente vê o papel, né, de como é importante eu perceber, desconstruir, construir, né? Vocês vão estar vendo no vídeo, construindo novas informações a partir do erro, digamos assim, né? E nesse vídeo vocês vão ver bem direitinho essa concepção de desconstrução e construção e a busca do acerto pelo próprio aluno, mas tendo sempre o adulto como mediador e facilitador. Bom, pessoal, na avaliação há um acompanhamento das hipóteses do aprendiz, do seu nível cognitivo, dos conceitos que domina e das estratégias que utiliza, com o objetivo de encaminhar o próximo passo do processo. Então, o professor, como eu já falei, ele é um mediador, um facilitador do processo. Então, ele está ali acompanhando essas hipóteses, acompanhando o aluno a resolver as hipóteses. Então, ele está presente, né? Ele está ali junto do aluno. O aluno não está sozinho, né? Trabalhar nessa perspectiva construcionista não é faça e depois eu vejo. Não. Faça, busque a solução e o professor está lá como mediador, como um facilitador e acompanhando essa construção, né? E aí, para finalizar, né, a gente usou alguns materiais, né, nessa fala a gente usou o material de Piaget, aqueles 6 estudos de psicologia. A gente usou também de Fagundes, né, de Lea Fagundes, quando ela traz o preparo de professores para trabalhar em ambiente. E a gente trouxe também algum material de Vygotsky também. Tá? Então, até logo. Espero que esse material contribua para a formação de vocês e para ilustrar, né, o nosso material que colocamos e disponibilizamos no ambiente.